Olá, olá, meus queridos, boa noite, tudo bom com vocês? Então, estou aqui mais uma vez com vocês, o professor Miguel, o professor de língua portuguesa de vocês aqui da terceira etapa. E é um privilégio, né? Um prazer estar aqui com vocês nesta noite. Então, vamos lá. Hoje nós vamos fazer uma revisão, né, ou um complemento sobre o assunto que nós vimos na semana passada. E na semana passada nós falamos sobre fábulas, certo? Então, fábula. Então, hoje o professor Miguel vai estar com vocês falando sobre fábula. Nós passamos uma atividade na semana passada, quem entrou no grupo depois me informe para eu repostar as atividades no grupo mesmo, certo? E os que enviaram, eu corrigi, beleza, legal, atividade de vocês, muito bom mesmo. E agora a gente vai continuar, né, com as fábulas, com a fábula. Eu vou só repetir para vocês o conceito de fábula, certo? Que fábula é o quê? Fábula, ela é uma composição narrativa em que os personagens, né, no geral, são animais que apresentam característica humana, né, principalmente na questão da fala. Então, a fábula é uma história onde nessa fábula, você vai dar vida a seres que não são humanos, tipo os animais, você vai dar fala para esses animais, vai criar uma fala para eles. Muitas das vezes a gente utiliza também objetos, então a gente vai dar vida a esses objetos criando uma fala para eles. Ok? Então, a característica da fábula é exatamente isso, uma narrativa, uma história que você vai contar, sendo que os personagens não são seres humanos, os personagens são animais, objetos, onde a característica principal do humano é a fala, porque você vai dar fala para esses objetos ou animais, ok? Então, assim, a fábula ela tem um caráter educativo, né? E ao final ela sempre traz um ensinamento, fazendo analogia com o nosso cotidiano, quer dizer, fazendo uma comparação, né? De uma demonstração do nosso cotidiano, ok? Então a fábula ela tem esse caráter educativo. Não é só uma história qualquer, ela precisa ter um ensinamento, na verdade, ela precisa ter uma moral. Eu vou já mostrar para vocês o exemplo de uma fábula. Então, a mensagem educativa ela é chamada de moral da história. Tipo, nós temos aí o exemplo do leão e o ratinho. Então, no final da fábula, você vai ver que existe uma moral dessa história para que a gente possa refletir a respeito, ok? E aí a fábula também ela é bastante utilizada mais na literatura infantil. Isso não quer dizer que os adultos não façam, até porque geralmente quem produzem as fábulas são pessoas adultas para crianças, certo? Então a fábula ela busca, né, passar através das histórias vivenciadas pelos personagens irracionais ensinamentos para nós seres humanos. Então ela quer sempre transmitir uma mensagem para nós seres humanos. E outra coisa da fábula, ela tem um narrador. Às vezes esse narrador, ele é um narrador que ele só conta a história, certo? E muitas das vezes ele pode ser um narrador em que ele participa da história, como se ele fosse um personagem da história. Então, o narrador pode ser alguém que está distante, certo? Que não participa da história, que só conta, e pode ser também estar incluso na história, ok? E de que forma nós podemos estar contando as fábulas? Então, as fábulas elas podem estar sendo contadas de forma escrita, você escrevendo a história, ou elas podem ser de forma oral, você só contando a história oralmente, só falando a história, ok? O que nós sabemos é que no período em que a escrita era meio que difícil, né? Então as histórias elas vinham de forma oral, certo? Só contadas, ok?
E aí, qual é a estrutura da fábula? A estrutura da fábula, ela tem o início, certo? Que o que é esse início? Esse início é onde nós apresentamos as personagens e a situação, ok? Quando você vai iniciar uma fábula, você vai usar alguns termos como era uma vez, né? Certo dia, tempos atrás, né? Uma semana atrás, uma certa manhã, uma certa noite. Então você utiliza essas expressões por quê? Porque a fábula ela sempre retrata alguma coisa relacionada ao passado, certo? E é muito interessante que se inicie com essas expressões, certo? Era uma vez, certo dia, tempos atrás, uma semana atrás, um dia qualquer, né? Um outro dia. Também a fábula tem o meio. O que é que acontece nesse meio? Nesse meio são desenvolvidos no texto de forma que as personagens interajam. Tipo, se você tem a lagarta e a formiga, então você vai dar vida, dando uma fala para cada uma delas, e aí elas vão interagir, a conversa entre elas, a interação entre elas, em torno da situação que foi criada, é chamado de meio. E aí nós temos o fim, ok? Que o fim é onde a gente tem que criar um momento assim surpreendente, ok? Que no final ele gere uma reflexão para quem vai ler, certo? Que dá um ensinamento para quem está lendo, ok? Então o fim da fábula ela precisa ser um fim surpreendente que transmita, ok? É um ensinamento ao leitor. E por fim nós temos aí o modelo de uma fábula, certo? Que é a lamparina. Então eu vou ler aí com vocês, ó. Uma lamparina cheia de óleo gabava-se de ter um brilho superior ao do sol. Um assobio, uma rajada de vento, e ela apagou-se. Acenderam-na de novo e lhe disseram: ilumina e cala-te. O brilho dos astros não conhece o eclipse. Moral: que o brilho de uma vida gloriosa não se encha de orgulho. Nada do que adquirimos nos pertence de verdade. Então, essa fábula aí, o que foi que aconteceu? A lamparina toda orgulhosa, né, por conta do seu brilho, diz que não se achava superior até ao próprio sol. O que é que acontece? De repente, com um assobio, com um sopro, ela, o quê? Ela se apaga e simplesmente depende que os outros vá lá e acenda novamente. Então, aqui, qual é a moral da história? O que é que nos mostra como seres humanos? Nos mostra que nós não temos assim um brilho próprio, nós não temos nada a não ser que a gente dependa de alguma outra situação ou de alguém. Então a gente não precisa ter orgulho daquilo que nós temos, certo? Porque às vezes aquilo que nós temos, sem a ajuda de alguém, sem um propósito maior, não tem significado nenhum, ok? Então não adianta as glórias, não adianta o brilho, se nós não somos realmente pessoas humildes, pessoas que saibamos conviver com os outros e pessoas que saibamos qual é o nosso lugar sem querer ser superior, sem humilhar, sem destratar, sem maltratar as outras pessoas, ok? Então, agora você vai fazer uma atividade, que a atividade é o quê? A atividade é você agora produzir a sua fábula, certo? Você vai produzir a sua fábula, certo? Não esqueça de colocar o título, como está aí no modelo, de fazer o início, o desfecho, que é o meio, né? O desenvolvimento, e dar um fim, assim, sendo que esse fim seja uma moral, tipo assim, uma lição de moral para a sociedade, para o ser humano que vai estar lendo a sua fábula. Eu vou ficar aqui aguardando vocês, ok?